Bom, vamos considerar agora a construção de f lambda de x, no caso onde se tem lambda entre 0 e 1. Para fixar ideias, vamos supor aqui o gráfico de uma função f, que tem esse aspecto aqui, por exemplo. Para fixar ideias, vamos supor que lambda é meio. Então, a gente quer calcular o gráfico, quer construir, desculpa, o gráfico de f de 1 meio de x. Mais uma vez, podemos olhar f de 1 meio de x como definindo uma nova função que eu chamo de g. Então, eu quero construir o gráfico da g, que é a f de 1 meio de x, conhecendo o gráfico da f. Ou seja, vamos pegar um ponto P aqui e vamos procurar quem seria o f, desculpa, quem seria o g de P, quem seria essa imagem. Só que g de P, eu olho a imagem de g de P como sendo a f calculada em P sobre 2. Então, eu tenho o gráfico da f. Considero o valor P sobre 2. Seria essa metade aqui. Vou no gráfico da f e acho a imagem. Então, esta imagem aqui, ele é um ponto, quer dizer, este valor aqui, no gráfico da f, este ponto no gráfico da f, ele se torna este ponto no gráfico da g. Ou seja, quando x é p, a imagem que a g associa a x igual a p é o valor da f em p sobre 2. Então, esse valor x igual a p tem imagem essa quantidade aqui, que é a f na p sobre 2. Então, isso equivale a pegar esse ponto e transferi-lo para cá. Agora, você pega mais alguns pontos aqui. Você poderia pegar o ponto Q. O ponto Q aqui. Este ponto Q, eu agora quero calcular o G em Q. Para calcular essa imagem, eu olho o gráfico da f e vou olhar a imagem deste ponto aqui. Então, eu olho o valor Q sobre 2. Vamos dizer que daria um ponto mais ou menos aqui, né? Que seria a metade desse comprimento. Vou no gráfico da f, acho a imagem da f para x igual a Q sobre 2. Seria esse valor aqui, esse comprimento. Então, o G em Q, ele vai corresponder a essa imagem aqui. Esse ponto, no gráfico da G, ele é transferido para cá. Este ponto aqui seria o valor x igual a 0. Então, eu quero calcular, por exemplo, quem é o G de 0. Eu olho o gráfico da f, pego o ponto, no meio de 0, que é o f em 0. Ou seja, a imagem da g, a imagem de 0 pela função g é a mesma imagem de 0 pela função f. Neste caso, é 0. Então, este ponto aqui, ele permanece onde está, tanto no gráfico quer dizer, no gráfico da f, ele vai permanecer no gráfico da g. Então, esse ponto é comum às duas funções, ou seja, o gráfico da g teria esse aspecto, né? Esse aqui deveria ser uma curva. Então, aproximadamente, isto me daria o gráfico da f de 1 meio de x. Então, a gente está vendo aqui qual é o procedimento para calcular esse gráfico. Se lambda está entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio de x, neste caso particular, o gráfico de f de x sobre 2, lambda x, por esse caso aqui, você obtém da seguinte forma. Você pega os pontos no gráfico da f e
cada um desses pontos, a abscissa, você, neste caso, multiplica por 2. Então, esse ponto que está aqui, ele vai manter a imagem e você vai alterar a abscissa dele por fator 2. Então, se ele era P sobre 2, ele vai vir para cá. Agora você tem uma abscissa P. Este ponto que no gráfico da F tinha a abscissa Q sobre 2, no gráfico da G, a abscissa dele duplica, você tem Q. Então, este caso particular nos diz como a gente deve proceder para calcular o gráfico da F de lambda x com lambda entre 0 e 1. Ou seja, se eu sei o gráfico da F de x, construo o gráfico de F de lambda x nesta situação aqui, da seguinte forma. Cada ponto no gráfico da F, eu mantenho a ordenada e altero a abscissa pelo fator lambda. Se lambda está entre 0 e 1, você vai aumentar a abscissa por um fator multiplicativo lambda. Então, esse ponto vem para cá, este vem para cá, neste caso específico, onde lambda é meio. Considerar um exemplo aqui, deste caso anterior. Suponha que a gente tenha o gráfico de uma função f vamos supor aqui uma situação particular, algo desse tipo aqui. Vamos dizer que isso aqui é menos 1, 1, etc. Então, essa é a função f de x. Quero que a gente, vamos pensar assim, construir o gráfico de f de 3x. Ou seja, estou fazendo o caso onde lambda é 3. Bom, a gente viu esse gráfico, a gente constrói da seguinte forma. É bom a gente pegar alguns pontos aqui de referência para ajudar a construção. Então, vou pegar esses aqui, esse aqui, por exemplo. Posso pegar um aqui assim, né? Bom, do que a gente viu, para calcular o gráfico de f de 3x, isso aqui é uma função que eu olho como sendo uma g de x. O procedimento é o seguinte. Os pontos do gráfico da f vão estar nos pontos do gráfico são levados em pontos do gráfico da f de 3x, seguindo a seguinte prescrição. Você vai manter a ordenada, ou seja, essa altura, de cada ponto do gráfico da f. A única diferença é que a abscissa de cada um desses pontos, ela vai ser reduzida pelo fator 3. Então, lambda aqui é maior do que 1. Então, pelo que a gente viu, o gráfico de f lambda x, quando lambda é maior do que 1, a particularidade desse gráfico, em relação ao gráfico da f, é que os pontos do gráfico da f correspondem, no gráfico da f de 3, a pontos que têm a mesma ordenada, só que a abscissa se reduz do fator lambda, porque lambda é maior do que 1. Então, neste caso, se reduz porque lambda é maior do que 1, então você tem 1/3, neste caso, o valor da abscissa de cada ponto é reduzido por 1/3. Então, este ponto aqui, no gráfico da G, ele vai ser reduzido de um fator 3. Então, ele vai corresponder a um ponto cuja abscissa é 1/3. E a imagem, a ordenada, mantém este valor. Então, esse ponto viria para cá. Né? Mantém o valor da ordenada do ponto. Este ponto que está aqui, a abscissa dele é 0. Então, no gráfico da f de 3x, a abscissa desse ponto vai reduzir de 3, um fator 3. Então, se antes era 0, ela vai ficar 0 sobre 3, a abscissa, que continua sendo 0. Então, este ponto, ele permanece onde está. Ele tanto está no gráfico da f, quanto no gráfico da g. Este ponto, no gráfico da f, a abscissa dele
reduz no gráfico da f de 3x por um fator 3. Então, dividindo esse comprimento em 3 aproximadamente, ele viria para cá. Então, este ponto, ele vem para cá, né? Mantendo essa distância que seria ordenada. Já este ponto aqui, ele viria a seguinte posição. Vamos aqui aproximar isso aqui, dividido em 3 partes. Que seriam aproximadamente, né, a primeira, segunda, terceira parte. Esse ponto, então, aqui, ele mantém a ordenada. Então, ele vai continuar sobre o eixo x. Só que a abscissa dele vai dividir por um fator 3. Então, essa distância viria mais ou menos para cá. Então, esse ponto daria algo aqui. Então, basicamente, o gráfico da f de 3x ele teria um aspecto assim. Vê que ele não vai mudar o aspecto linear dessa parte, porque todos os pontos vão estar reduzidos de um fator 3. Então, você mantém a forma linear. Aqui, essa parte aqui seria mais ou menos um pouco achatada aqui, porque ela tem que se aproximar mais do eixo y, porque as abscissas estão se reduzindo por 3. O mesmo acontece aqui. Esses pontos aqui tem que estar mais ou menos na mesma distância horizontal. Então, isso aqui é um esboço do gráfico em vermelho do que seria, né, o gráfico da f de 3x. Então, essa curva em vermelho representa o gráfico da f de 3x este gráfico foi obtido a partir do gráfico da função f de x, em azul.